Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido desafiado para compartilhar algumas coisas da Palavra de Deus nesta noite. Em segundo lugar, agradecer ao nosso pastor Juninho pela confiança, porque sabemos da responsabilidade que temos ao termos de transmitir algo que cremos vem do coração de Deus ao nosso coração. Amém. Nós somos extremamente limitados. Eu sou leigo, eu sou professor de língua portuguesa e tenho quase 50 anos de vida cristã, e alguma coisa nessa caminhada o Senhor vai nos acrescentando. E quando o pastor disse que me chamou, para dizer se eu poderia estar hoje aqui com os irmãos, e disse que hoje iniciaria uma série, creio que até o final do ano, a respeito do Natal. Obrigado. Eu comecei a orar e me veio uma palavra que eu compartilhei com o pastor no domingo, ali no nosso acampamento, no nosso retiro, e ele também me deu alguns subsídios, e o que eu pretendo crescer, e que os irmãos cresçam juntamente comigo nessa caminhada, não fugindo ao tema central, mas pegando um viés do texto que nós estaremos lendo. A palavra-chave que nós queremos guardar e levar conosco é altar. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Eu não sei se vai ter alguma reunião para as crianças. Não? Tá bom. Então tá. Nós vamos ler os 15 primeiros versículos. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes.
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Eu quero reforçar que nós vamos nos deter no verso 11, quando nos diz, na metade do texto, o seguinte: prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos pela tua igreja que se reúne nesta noite para te cultuar. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, ministra através do teu Espírito Santo a tua boa palavra na nossa mente e no nosso coração, para que acertemos o caminho, para que cheguemos mais perto da tua vontade e o teu nome seja glorificado através do nosso viver. Nos educa nesta noite, que saiamos melhores do que aqui chegamos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, nós temos aqui um relato que geralmente vem à tona, ele é discutido, ele é pregado, ele é divulgado, não só pelos evangélicos, em se tratando de Natal, o nome Jesus, ele vem à tona. E nós temos aqui estes personagens chamados de magos, chamados de sábios, que Deus tinha um propósito com a vida deles. E em cima disso, nós anotamos algumas coisas que é o que queremos compartilhar com os irmãos. Noutra tradução bíblica, na linguagem de hoje, quando diz prostrando-se o adoraram, diz ajoelharam-se, também numa atitude de reverência. Então esses viajantes gentios reconheceram o rei Messias, que ele haveria não de reinar somente sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. Amém. Eles vieram do Oriente seguindo uma estrela, com o objetivo de adorar o rei Jesus. Eles ofereceram presentes. Esses produtos eram considerados caros naquele então. E eles deram ali um exemplo, oferecendo o seu melhor. E havia toda uma simbologia, um significado por detrás de cada um desses itens. O ouro, a realeza, o reinado de Jesus. O incenso, o culto ao Senhor, o dobrar-se diante da divindade. A mirra fazia parte de uma composição de óleo sagrado, da unção, altamente perfumado. E já em se tratando aqui da previsão da vida de Jesus no seu futuro, nós temos que se usava esse produto em funerais, e era trazia propriedade para preservar cadáveres. Resumindo esse terceiro item, nós temos aqui a simbologia da paixão de Cristo, aquele que foi levado à cruz, que morreu, porém ressuscitou. Amém? Então esses eram produtos nobres usados na antiguidade. E já que o nosso tema neste momento é Natal, o que você, meu irmão, minha irmã, vai entregar de presente ao Senhor Jesus neste final de ano? Nós precisamos trazer a palavra de Deus para a vida prática. E aqui cabe essa pergunta:
Nossas vidas sobre o altar significa uma vida de oferta, uma vida de sacrifício. Para os nossos estudiosos da Bíblia, com certeza já se depararam com altares no Antigo Testamento feitos de metal, de pedra, de madeira. Ali os adoradores, eles ofertavam animais, cereais, enfim. Foram erguidos em momentos especiais da vida dessas pessoas ou de algumas nações. O altar é o lugar de reconhecer a misericórdia de Deus. E nós temos registrado lá em Hebreus, capítulo 9, o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, a que o esperam para salvação. Então nós vemos toda uma história escrita, registrada, vivida, para que nós alcançássemos esse bem precioso. Já no Novo Testamento, nós temos um único altar, aquele que é definitivo, aquele sobre o qual nós temos a oferta eficaz. O que significa eficaz? Que produz bons resultados. O Calvário. Expressamos nossa gratidão aos pés do nosso Salvador. Encontramos ali superação. Firmamos ali um compromisso de tê-lo como Senhor. Senhor significa o nosso proprietário. Significa aquele que tem domínio sobre nós. Significa dobrar-se diante de aquilo que é nobre, daquele que é, respeitoso, digno de respeito. Pelo sacrifício de Jesus, nós alcançamos a comunhão, a conciliação. E o que seria essa conciliação? Quem de nós nesses dias, cheios de lutas e problemas, que se avolumam, não tem a necessidade de se aquietar, de viver em harmonia, de promover que o desacordo vire um acordo? Isso só pode ocorrer aos pés do Senhor Jesus. Amém? Ali podemos alcançar comunhão, conciliação e restauração. Assim como nós levamos um móvel, nós levamos o nosso carro para ser reparado, consertado, a nossa alma, o nosso eu, precisa do trato pessoal, precisa do renovo, precisa da graça, precisa alavancar a vontade de viver. E a vida plena nós encontramos em o Senhor Jesus Cristo. Resta-nos um altar espiritual do céu e na nossa alma. Amém? Em Hebreus 13:15 nos diz o seguinte: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome, frutos de sinceridade, um louvor aberto, espontâneo, onde a nossa alma se alegra, e nós transmitimos a boa, agradável e alcançamos a perfeita vontade do Criador. Amém? Não é em vão que nós temos lá em Romanos um texto que inúmeras vezes nós temos ouvido na nossa caminhada. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional, um culto que nós temos a certeza de que caminhamos com os pés no chão, mas que Deus está em nós, move-se em nós, trata conosco. Amém? Diante disso, as nossas vidas sobre o altar são sinônimo de entrega, de verdade, de proteção. Por que entrega? Porque ali é o lugar da rendição. Rendição significa submissão, significa humildade,
o altar de consagração. E todos os cânticos desta noite voltaram-se exatamente para o que nós estaremos aqui dividindo com os irmãos. É lugar de dedicação incondicional ao nosso Deus, ou seja, sem reservas. Por que o altar também significa verdade? Porque o nosso culto ele é racional. Nós temos o prazer de adorá-lo e o sentimos, ele se move em nós. E aqui vem uma passagem dentre as leituras que eu fiz, bastante séria para nós enquanto igreja. Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser dentro dele. Precisamos ser aquilo que pregamos e não disfarçar o cristianismo. Em terceiro lugar, proteção. Não há lugar mais seguro no universo do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Estamos guardados se estamos sobre o altar, se nossas almas repousam nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é digno da nossa confiança, é digno do nosso amor. E aqui tem uma ilustração simples, mas edificante. Um certo missionário, ele evangelizou um jovem índio, e ele ficou assim impactado com a palavra, com o testemunho que ele ouviu do missionário, e ele disse que realmente ele queria Jesus na vida dele, mas ele também queria ser grato, ele queria ofertar alguma coisa. Então, certamente esse índio era um bom gaúcho, não é? Ele trouxe a cuia para dar de presente. E o missionário, não, isso não serve. Ele ficou realmente decepcionado. Aí ele foi lá na sua aldeia, trouxe a sua flecha, o seu arco. Também não serve. Segunda decepção. Ele volta, aí ele traz o cachorro de estimação. Também não, isso não serve. Ele, certamente nós faríamos o mesmo, chegou ao seu limite, cai de joelhos chorando. Aí o missionário diz: sim, isto serve. Amém. Então eu creio que Deus sensibiliza, quebra o nosso coração de pedra, a nossa dureza, a nossa incredulidade, e nos faz uma nova criatura. Altar é lugar santo. Temos de ter prazer ao entregar a nossa vida, porque essa entrega é feita de forma consciente. Colocar-se de forma de adorador para viver em conformidade como templo do Espírito de Deus. Ele quer usar as nossas vidas para manifestar a sua presença. O Deus a quem servimos é maior do que tudo e do que todos. Muitas vezes nós nos apaixonamos, nós brigamos, compramos briga por coisas, por pessoas que nem sabem da nossa existência. E esquecemos de levar a única palavra que pode transformar o homem por inteiro. Então aquele menino Jesus, que não teve lugar, espaço de honraria para nascer, tinha um propósito. Amém? Então é tempo, neste Natal, de eu renovar o meu altar, o meu compromisso. O templo era o lugar onde ficava o altar, que recebia os sacrifícios, as ofertas do povo. Nós temos lá em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Amém? Não sois de vós mesmos. Tudo que temos não passa de um empréstimo. Amém? Amém? Nosso altar de adoração deve sempre estar renovado
onde queime a chama do Espírito Santo no nosso coração. Que chama é essa? Que arder é esse? É um arder purificador, santificador, ou seja, nós nos separamos daquela vida que levávamos, doentia, triste. Vivificador, promove a vida, iluminador e orientador, porque nós temos o maior e o melhor professor, o Espírito Santo. Esse lembra, esse ensina, esse ministra todas as coisas. Amém? 1 Tessalonicenses 5,19 nos diz assim, no meio do texto: havendo efetuado uma eterna redenção. Essa operação de milagre ocorreu. Construir um altar de adoração envolve renúncia. Renunciar é deixar de fazer aquilo que nós realmente temos prazer muitas vezes. É quebrar o nosso ego. É retroceder. Construir um altar é exercitar a fé, a obediência e saber o que é dependência. Sobretudo, prova o nosso amor, o nosso compromisso para com Deus. Altar é lugar de conserto. Nós temos em 2 Pedro, um texto que nos diz o seguinte, no primeiro capítulo: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à devoção, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos seus participantes, havendo escapado da corrupção causada pela cobiça que há no mundo. Então o Senhor nos trouxe para sermos participantes, vivenciássemos, desfrutássemos das suas promessas, da sua vida abundante. Descobrir que no altar de Cristo há promessas de Deus é como desenterrar um precioso tesouro, e conhecendo, nós cremos e recebemos a sua porção. Por quê? Porque todos nós aqui, em maior ou menor intensidade, temos carências, temos limites, temos necessidades de caráter emocional, físico, familiar, financeiro, espiritual, e só a abundante graça, só o poder que emana da cruz pode nos levar a saciar essa sede, essa fome da nossa alma. E a herança está no altar. Quando exercitamos a fé em oração, ela aumenta, dinamiza, nossas atitudes mudam, nosso coração se acalma, ajustamos-nos ao projeto de Deus. A última palavra é dele, não é minha, não é tua, não é do maior especialista do ramo da medicina. No altar nós descansamos, temos sossego nos maiores detalhes da nossa vida. Amém? Nós podemos erguer um altar pessoal, ter o nosso tempo, os nossos momentos a sós com Deus, somente eu e Ele. Eu vou encerrar a minha fala exatamente com um versículo que você já deve imaginar qual é, lá da oração do Pai Nosso. Essa intimidade, essa aproximação, essa entrega sem reservas. O altar também pode ser familiar na nossa casa. Quando a irmã Marta, no domingo, ela estava um pouquinho perto de mim,
e da minha família na nossa janta de confraternização. Pastor, faz mais vezes. Porque aquele momento mostrou o que é igreja. É só aquele? Não, não é. Mas aquele momento mostrou ser igreja, fazer a diferença. Com certezas, assim como eu, você já tiveram algumas experiências de festa de aniversário, de casamento, de Natal, de Ano Novo, com muita comilança, mas que termina desastrosamente, porque ali Jesus ficou do lado de fora. Mas que o nosso Natal seja um exemplo daquilo que nós vivemos, de uma forma tão simples, mas de tanto envolvimento de quem participou. Então o altar familiar confirma o que está lá em Josué, em 25:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diante disso, para que realmente a nossa vida diante do altar não se perca e os nossos não se percam, nós temos uma responsabilidade muito grande com este mundo doido que está do lado de fora. Principalmente aqui, aos pais dos menores, dos adolescentes, aos avós. Filtrar a cultura que nos cerca na escola secular, os meios de comunicação, onde as mensagens contra a palavra de Deus, contra os princípios cristãos, são latentes, são diárias, são constantes. O altar, além de ser pessoal, familiar, também congregacional. É isso que nós estamos fazendo aqui. É a igreja cultuando, é a igreja participando desta família. Um momento para mim, nestes 2 anos que eu estou aqui, significativo neste ano, foi quando o pastor Juninho disse que iria quebrar o protocolo, que não era o hábito dele, que as pessoas saíssem para cumprimentar outras pessoas, e que orassem por essas pessoas, e por esses irmãos, visitassem. Eu fiz isso, e foi altamente edificante. Eu não conheceria esse casal se só aqui, entra e sai a galope. Mas eu peguei o endereço, eu orei com essa família, o pastor mandando presente, dei um presentinho para essa família, e esse irmão abriu o coração dele para a necessidade que ele tinha de oração numa determinada área da sua vida. Então essa comunhão, ela é necessária quando nós vivemos um mundo extremamente egoísta do cada um por si. E a igreja precisa entender que neste momento de lutar pela família, por essa restauração, nós precisamos congregar congregando, ser igreja igrejando, porque aí nós estamos possibilitando que aquilo que se move em mim, se mova no meu irmão, que se move na vida dele, se mova em mim. Amém. Restaurar o altar diante do pecado que nos rodeia. O altar de Deus, na minha vida, deve priorizar essa separação, a presença de Deus, a vida de Deus. Em João 17:21, nós temos um texto, já pulei para frente, que bom. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Eles não vão crer em algo simplesmente falado e não vivido. Então, refletir a vida do Filho, do Pai. Agir com firmeza, plena convicção do chamado de Deus, daquilo que Ele nos comissionou.
Para restaurar o altar, nós precisamos falar a palavra de Deus. Ela deve estar na nossa boca. E eu gosto demais deste texto aqui. 2 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para quê? Para o ensino, correção, educação, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, somos nós que precisamos educar em justiça, falando, vivendo, anunciando. Esse é um alimento, e no momento que nós falamos a palavra de Deus, essa semente, ela germina, ela produz. Restaurar o altar na nossa mente, abandonar o egoísmo, a soberba, que trazem conflitos emocionais, geram um coração dividido, e o Senhor nos quer por inteiro. Amém? Amém. Restaurar o altar de Deus com a oferta correta, colocar nossa vontade em harmonia com a vontade do coração de Deus, por ordem na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós pestanejamos e as coisas saem do seu devido lugar. Nós perdemos o equilíbrio emocional, nós perdemos o alvo. Então Natal é tempo de conserto, de restauração. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sua vida deixou de pertencer a você. Você agora é de Deus. É necessário fazer correções no percurso, durante o percurso. Promover um relacionamento saudável com Deus. Quantas e quantas vezes nós brigamos com nós mesmos? Aquilo que a própria palavra diz: o que eu queria fazer, eu não faço. E o que eu faço, não é o que eu deveria fazer. Este conflito precisa ser colocado diante do altar, para que acertemos o caminho. Nessa relação saudável. Quem era o personagem, o império que queria liquidar com Jesus? Ali tem um outro personagem, não é o centro da minha fala, mas cabe citá-lo: Herodes. A força e o poder cria ele estar na sua mão. Quando eu li depoimentos essa semana a respeito dele, é de arrepiar, que até filhos, seus filhos, ele mandou eliminar. Em cada coração nosso existe um pequeno Herodes, querendo governar, sendo ameaçado por tudo que compromete a nossa dita soberania e onipotência. Cada um de nós quer ser o capitão da própria alma, o mestre do destino. E nós não temos essa capacidade. É preciso nos dobrarmos. E quando nós vemos Romanos capítulo 3, versos 10 e 11, parece, não, mas isso não pode ser verdade. Mas a palavra de Deus é a palavra, é a verdade. Então tem um registro assim, aqui em Romanos 3,10. Está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há quem busque a Deus. Então, para ver como nós, carnais, limitados, ficamos distantes da vontade de Deus, realmente é preciso se curvar. Não é exagero. Criamos deuses que nos agradam para mascarar a nossa hostilidade contra Deus. E Herodes tinha essa postura. Achava ele ser um rei, o rei absoluto. Por isso, buscamos o Senhor nascido no Natal, que pressupõe um coração transformado.
de maneira sobrenatural, a fim de desejá-lo, a fim de adorá-lo. O Natal mostra que o rei veio a primeira vez como Natal. A vida do Natal é Cristo, não em força, mas em fraqueza, em uma família simples dentro de um estábulo. Não veio com credenciais acadêmicas, não tinha status, não tinha riqueza. E até houve um questionamento duro, onde diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Denominado lugar naquele então como de um povo atrasado. Mas também os irmãos conhecem a Bíblia. Muitas vezes Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que pensam ser sábias. O nosso Deus, eu sou apaixonado lá por Gênesis 50. Deus transforma em bem o mal que estava projetado para nos atingir, porque Ele é quem nos poupa, quem nos guarda. Ele transforma o mal em bem. Deus escolhe o desinteressante, o esquecido. Quer nos dizer algo sobre salvação. Religiões e filosofias morais instruem a reunir suas forças e viver como se deve, sem dar satisfação. Agrada-se do forte, das pessoas que são capazes de se recompor sozinhas, que dizem ter grande coragem. Mas Jesus diz: eu vim para o fraco, eu o salvarei, não pelo que fazem, mas pelo que eu faço. Amém? E nós conhecemos lá Mateus 11, todos que estão cansados e sobrecarregados recebem dele o que? Alívio. Os doentes, não necessariamente fisicamente, mas os doentes de alma, os doentes de espírito, ele diz que não veio para os sãos, ele veio para curar o doente, o fraco, o debilitado. É ele quem o levanta. Amém? Aonde isso nos leva? Ao consolo, ao desafio. Não importa quem fui, o que sou, o que eu fiz, não importa. Esta frase está muito boa. Não importa se eu já estive na folha de pagamento do inferno. Não. O meu histórico, ele está apagado na cruz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os nossos segredos obscuros, quem aqui não os tem? As confusões que nós aprontamos. Arrependido, chegamos a Deus por meio do Senhor Jesus, e somos por Ele aceitos, trabalhados, tratados, recuperados. Amém? Amém. O desafio: precisamos de cristãos em todas partes do mundo. Viver entre este povo, amando e servindo. Natal significa que linhagem, posição social e status nada levam a Cristo senão a humildade. E aqui tem um outro personagem que eu cito em oposição a Herodes, que é Simeão, que eu gostaria de deixar a belíssima mensagem que está na Bíblia, lá em Lucas 2. Eu só vou pegar o resumo. Simeão era um homem justo, temente a Deus, não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Tomou ele, o menino Jesus, em seus braços, louvou a Deus, e agora ele declara: despedes em paz teu servo. Ele o teve por um pouquíssimo tempo, fisicamente falando. Nós o temos o tempo todo.
Ele está à nossa disposição para nos abraçar, para ouvir o grito, o gemido da nossa alma e trazer esse Natal de vida abundante. Amém? O chamado à obediência traz conflitos internos e com outras pessoas. Eis o caminho que aponta para a paz. Você não precisa ser Jesus Cristo para deixar as pessoas furiosas quando expõe o estado que realmente elas se encontram. Aí o Natal precisa se firmar. Uma vida honesta, correta, que desmascara a intriga, a corrupção, gera uma alteração de percurso na vida das pessoas. E isso incomoda. O encontrar-se consigo mesmo, o colocar o seu interior diante de um espelho, isso atrapalha. Mas Jesus, quando entra na nossa vida, Ele invade os mais profundos porões, digamos assim, vai até o fundo do poço. E isso incomoda muitas pessoas que não querem abrir mão dos seus conceitos. A manjedoura do Natal significa que, se viver com Jesus, não há lugar para nós em muitas estalagens. Quantas vezes nós já fomos criticados, rejeitados, até xingados. A exclusividade da crença cristã e a convicção deles de que Jesus não era apenas um Deus, mas o Deus, colocava os cristãos em rota de colisão, ou seja, choque. Cristãos perdiam o emprego, cristãos eram prejudicados nos seus negócios. Diziam eles que pela vida que levavam, trazia um transtorno à ordem social. Mas graças a Deus que as coisas desacomodam para se acomodar. Somos considerados intolerantes diante da pura e verdadeira mensagem do Evangelho. Um cristão comprometido conhecerá tanto os triunfos da paz, como a vida muitas vezes dessa renúncia, da oposição. Salmo 120 nos diz assim no verso 7: procuro a paz, mas quando falo de paz, o que eles querem? Guerra. Eis aí um registro da oposição. Ao passar pela aprovação, se adquire força de caráter, poder que não tem como alcançá-lo de nenhum outro modo. Não nos entreguemos à vitimização, ao coitadismo, à covardia. Nós não estamos sós. Cristo vive em nós. Amém. Então há poder de Jesus que se manifesta através da igreja. Natal é comunhão. E aqui, para os estudiosos, a palavra koinonia, que vem do grego, ter em comum, estar em sintonia com os sentimentos, no seu modo de pensar, sentir e agir. É ter identificação, compartilhamento. Quantas vezes eu tenho certeza de que, se eu pedisse aqui para alguém testemunhar, vocês diriam, de alguém que vocês não conhecem, numa fila, na loja, numa hora de comprar numa loja, e alguém diz: tu tens algo diferente. Agora nem mais leiteiro tem, né? Mas o açougueiro, padeiro, enfim, tu tens algo diferente. Jesus se mostra através de um gesto, de uma atitude sua. Então, a alegria que o Natal traz é a garantia do amor, do cuidado de Deus, uma fonte de risos que nos revigoram, não importam as circunstâncias da nossa vida. O Verbo eterno, pessoal, criador, autoexistente, fonte de vida, esse se fez carne, esse enfrentou a cruz,
e esse saiu da cruz, saiu do túmulo. Amém? Porque Jesus está vivo. Celebramos hoje seu nascimento, o sustentáculo que nós temos, a âncora da nossa esperança, o pilar da nossa fé, a razão da nossa existência. Sua santidade perturba os impuros. Sua palavra desafia os malabarismos filosóficos. Seu plano eterno desestabiliza os sonhos megalomaníacos dos poderosos. Sua vida e doutrina condenam a estupidez dos amantes dos prazeres. Não basta conhecer a verdade, tem de se praticar. Não basta ter conhecimento e não ter compromisso. A informação deve promover a transformação. Amém? Muitos sabiam tudo sobre o nascimento de Jesus, mas não foram adorá-lo. Predominou a indiferença e ele foi levado à cruz. Voltemos lá então ao nosso texto inicial, Mateus 2, 11. E os magos? A atitude destes magos. O que fizeram antes de encontrar Cristo? Eles não mediram esforços diante de uma longa viagem. Era uma jornada cheia de perigos, mas eles foram determinados. Eles queriam ver o rei, queriam adorá-lo. Eles buscaram informações. Eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. E eles foram procurar informações na palavra de Deus em Jerusalém. Eles perseveraram. Eles viram o estado de espírito alarmado de Herodes. Eles sabiam que estavam correndo sérios riscos durante aquele território que era governado por alguém truculento. Eles encontraram Cristo, curvaram-se diante dele, reconhecendo a dignidade. Alegraram-se. Eles não adoraram a estrela, eles não adoraram a mãe de Jesus. Eles prostraram-se diante do Cristo. E isso significa prostrar-se, reverenciaram, demonstraram sua debilidade. Numa outra tradução diz que se ajoelharam, curvaram, humilharam-se. Não foram fazer uma homenagem. O fulano vai embora da cidade, nós vamos fazer uma festa para a família. Não. Eles adoraram. Eles presentearam com o que tinham de melhor aquele menino. Depois que encontraram Cristo, viveram dentro da orientação de Deus. Não voltaram à presença de Herodes. Dispuseram-se a obedecer, respeitar a orientação divina. Voltaram por outro caminho. O que isto traz para nós em termos de lição de vida? Cristo é o novo caminho. Ele muda a nossa mente, o nosso coração. Ele muda o percurso, a rota da nossa vida. Não devemos pensar que a pergunta dos magos representa: onde está o que nasceu para ser o rei dos judeus? Não. Onde está o que nasceu? Rei dos judeus. Há uma diferença nessa linguagem. A condição real de Jesus não lhe foi conferida depois, ela veio do seu nascimento. Amém? Eu convido a igreja para abrir Mateus 6,6.
Mateus 6:6. O Senhor nos diz assim: mas você, eu e você, nós, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está presente, sem ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O seu quarto é, traduzindo, vou fazer aqui uma simbologia, o seu lugar, o seu altar, de um encontro face a face, onde nós descarregamos. O que é isso? Descarregar é deixar a carga, é receber o alívio para respirar com maior tranquilidade. Ali nós podemos nos derramar, nos reabastecer. Ali nós estamos diante do único especialista de corpo, alma e espírito. Ali nós podemos entender, assimilar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, retomemos a nossa comunhão com o Senhor Jesus, nos aproximando do altar de oração, do altar de entrega, do altar do esvaziar-se, do altar de receber a porção diária para enfrentar as adversidades que todos nós enfrentamos. Que o Espírito Santo complemente em cada coração aqui, a partir de mim, aquilo que é necessário para que brilhe mais a luz de Jesus em nós. Amém? Vamos nos colocar em pé.